Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com Cidemar Acosta, presidente do Sindicax. Cidemar, é um prazer receber você. A gente que já se conhece há tantos anos, WM inclusive é associado ao Sindicax, então muito obrigada por terem topado aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Amanda Verjovski. É um prazer estar aqui com você nessa manhã. A gente, como você falou, a gente se conhece há bastante tempo. Conheço sua mãe, é uma grande amiga, Wendy. Aqui temos uma boa relação. Ela também faz parte da diretoria do Sindicax e a gente tem lá muito trabalho que ela ajuda bastante. Ela é uma grande que contribui para o Sindicax na maneira coletiva, dando sua contribuição de maneira bastante profissionalizada. Ela traz temas muito ricos para dentro do Sindicax. Legal. Cidemar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Sindicax, assim, até como que ele ajuda os seus associados e como que é a forma de atuação de vocês. Eu sei que, bom, a gente convive muito, né? Então a gente sabe as diferentes frentes, mas eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais todas essas vertentes de atuação de vocês. Ok. Bela pergunta, Amanda. Atualmente, a entidade, ela congrega praticamente todas as trades do Brasil em termos de grandes trades a pequenas trades, mas a gente tem lá as trades que utilizam muito de benefício. Então, as maioria dessas trades estão associadas ao Sindicax. Como é que a gente olha hoje? A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente fala qual é o ganho, ou como que a gente pode ajudar, ou como é que a gente colocaria o Sindicax à disposição dos associados? Então, a primeira pergunta é, como é que eu, associado, né, você, associada, vê o Sindicax e qual é a oportunidade que você tem para poder estar associado no seu negócio? Então, quando a gente olha para dentro do Sindicax, que as teses, as matérias, o desenvolvimento, ele é coletivo, isso faz uma frente muito grande, porque todas as matérias ligadas aos nossos benefícios, porque o nosso estado hoje ele tem essa frente lá do Comex muito forte, é pioneiro, é um estado que trouxe isso, o Espírito Santo trouxe isso para a federação como um todo na costa brasileira. Então, quando a gente olha para esse tema, então, se a gente fazer aqui uma linha do tempo, a gente olhar para o Fundap foi tão questionado, tantas guerras, travamos aí com os estados circunvizinhos, estados não vizinhos, fizemos acordos, protocolos para poder fazer o Fundap ser essa ferramenta que até hoje ainda nós utilizamos. E essa interlocução, ela é muito rica, né? Muito rica. Então, quando você faz essa pergunta, como é que o Sindicax ajuda o associado, é nessa hora, é nesse tema, em manter forte e seguro para dar essa segurança jurídica, inclusive, tão discutida que sempre foi. Então, assim, olhando para a resposta mesmo no segmento, a gente faz com que o Sindicax atue com a coletividade, com temas ricos e importantes a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Porque os temas que chegam ali para a gente são sempre temas, obviamente, individual e que a gente torna o coletivo. Porque a gente sabe que se deu problema, não tem aquela máxima que deu pau que dá em Chico, dá em Francisco, se deu problema para um, pode ser que está dando também para outro, então a gente transforma isso na coletividade. E também, assim, os nossos associados, olhando para o que está acontecendo dentro do Sindicax, a gente tenta levar uma gestão, aqui como presidente, muito voltada para como se fosse um negócio próprio de empresa. Então, a gente olhar e colocar as boas práticas de gestão dentro da instituição, olhando para todas as agendas, compliance, planejamento estratégico, aplicação da lei da LGPD, todos esses temas a gente já implementou dentro do Sindicax. O último que nós fizemos, que foi muito bem recebido pelos associados e pela nossa direção
a diretoria como um todo, envolvidas, foi o planejamento estratégico. Eu até acho que nós fomos uma das primeiras entidades lá do Estado a fazer um planejamento estratégico. Uhum. E com isso, a gente fez a abertura para que a gente conseguisse colocar os temas que a gente precisava fazer e olhar para a nossa política, para a nossa visão, para a nossa missão, se ela estava contextualizada ao processo atual, como a gente está se posicionando. E com isso, o que a gente fez? Mudamos, inclusive, visão, missão, política, porque ela estava desconectada com o que a gente estava fazendo. Com as práticas diárias. Exatamente. Aí, quando você termina o planejamento estratégico, como se fosse uma bússola. Para onde eu vou? Como é que eu vou navegar? Como é que eu vou chegar? Então, a gente olhou para dentro e agora estamos olhando para fora. Uhum. E com isso, o que a gente faz? Nós temos os comitês dentro da estrutura do Sindiex e cada comitê desse tem um tema. Cada tema desse é discutido em reuniões antes da diretoria e se tiver que ter alguma deliberação desses assuntos, desses temas, vai para a diretoria e a diretoria delibera e assim a gente está conseguindo fazer uma instituição ser vista do pequeno ao grande associado. Agora, só te interrompendo, me dá um exemplo de um tema que seria discutido. Por exemplo, a gente passou, né, recentemente por uma greve da Receita Federal. Então, como que isso aflora dentro do Sindiex para esse núcleo de discussão? Como que vocês dividiriam isso com os associados e qual é a forma de atuação de fato de vocês? Então, quando a gente olha também, que é um negócio que a gente precisa deixar bastante, focado dentro do Espírito Santo, é o ambiente de negócio. A gente tem hoje um ambiente de negócio na esfera federal, estadual e municipal muito boa. O que é esse ambiente de negócio? Nós temos uma interlocução muito fácil com os órgãos que anuem e intervêm conosco de forma republicana, onde a gente consegue levar matérias importantes para o nosso segmento, importantes também para esse órgão que anui ou que intervém, que eles não estão conseguindo, entre eles, desembaraçar ou entender o que está acontecendo. Então, a gente contribui e esse ambiente de negócio nos faz fortalecer a relação com os órgãos. Aí, a sua pergunta específica, quando trata de greve, o que a gente tem feito? A gente teve sucesso lá no primeiro momento e tivemos sucesso agora, onde teve um pouco mais que agravou. Inclusive, a gente fez uma reunião em São Paulo, um café da manhã, para dar uma satisfação para os associados de São Paulo, que às vezes não deslocam até o Espírito Santo, para aqueles que têm ali a relação dia a dia, mas ou por vídeo ou por telefone e tal. A gente veio até aqui contar um pouco de tudo isso. E uma das perguntas que eu fiz aos associados naquele momento é o seguinte: vocês estão percebendo se nós estamos em greve? Por quê? Qual o trabalho que a gente fez? Nós estamos respeitando toda a legitimidade dos auditores, sabe? Que eles estão protestando ali por uma coisa deles, então eles têm direito. Respeitando tudo isso, a gente foi à linha do tempo da nacionalização de uma DI. Então, como é que isso aí a gente olhou? Vocês monitoraram? Monitoramos. Até 8 dias, né? Ali ela é o que o regulamento diz. Até 8 dias você está ainda sobre o manto da Receita Federal, analisando a sua carga, a sua documentação, algo está ali, está acontecendo. Passados 8 dias, a gente intervia uma reunião semanal com o gabinete da Receita lá da delegacia, né, que é da aduana, junto com a área de fiscalização. Então, a gente tinha uma reunião, levava dos associados o seguinte: olha, isso aqui já está mais de 8 dias, isso aqui já está mais de 8 dias. E assim a gente evitou um negócio que a gente não precisou fazer, até para não criar um problema de animosidade de relação fiscalização à nossa instituição, que é mandatá-los. Então, fazer um mandato de segurança para liberar. Então, assim, e aí a gente mandatando, o que nós estamos fazendo? Tirando a legitimidade dele
protestarem, Uhum. entendeu? E associado a isso, é muito importante que o associado ele esteja presente no dia a dia do Singex, porque caso contrário, como que vocês também vão ter toda essa clareza do tempo de liberação se não há se não se levanta essa bandeira, né? Então, Amanda, a gente, graças a Deus, e graças à equipe que nós temos hoje dentro do Singex, os colaboradores estão muito conectados com as trades. Isso começou a gerar uma confiança, Uhum. você tá entendendo? Então, os associados eles estão abrindo mais, eles estão requisitando mais, eles estão mandando os seus problemas, que antes parecia que eles tinham um pouco de medo de falar ou revelar alguma coisa. Hoje não. Hoje nós estamos tendo esse, por exemplo, virou realmente uma avenida entre Sindiex e a sua. Sindiex que eu falo é a nossa equipe local, os nossos assessores com as trades, então ganhou esse crédito aí de pode passar seu problema, ele vai ser tratado com confidencialidade, que lá no início eu disse, nós criamos um planejamento estratégico, implementamos a LGPD, implementamos aí o compliance da nossa instituição. Então, a gente hoje é como se fosse uma gestão mesmo de uma empresa pautada em todas as ferramentas e boas práticas, para evitar qualquer tipo de desgaste, para evitar qualquer tipo de situação que seja indesejada para a instituição e para nosso associado. Na sua última fala, você comentou sobre uma bússola, né? Então, vocês têm que ter, como você falou, uma visão macro do que está acontecendo, do contexto atual, inclusive para os importadores. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta dura, que é sobre a reforma tributária. Especialmente falando de um universo do Espírito Santo, que, como você comentou, é um estado muito forte no que tange a incentivo fiscal, no que tange a redução de alíquotas, né, eventualmente, para alguns produtos na importação. Qual rumo você vê para isso? Como que o Singex tem encarado essa mudança na legislação e como que vocês têm assessorado e eventualmente até feito esse diálogo com as entidades governamentais? Então, eu primeiro gostaria assim aproveitar a oportunidade aqui desse momento e chamar um pouquinho a atenção dos nossos associados. Participe mais, como a própria Amanda falou, interagem mais, leve o seu problema, porque o seu problema pode ser seu, mas ele é da coletividade. O Comex é um só, não tem como, a gente não consegue inventar nada. Nós estamos ali baseados em lei, IN, Medida medida provisória? provisória, portaria. Então, se ela é igual para você, ela é igual para qualquer um nesse segmento. E o nosso segmento é esse. Quanto à reforma tributária, nós podemos... eu até fiz aqui uma anotação bem legal, que a gente fazer uma linha do tempo sobre o tema reforma tributária. A gente vai voltar um pouquinho aqui na Lei 160, de 2017, onde a gente conseguiu convalidar os nossos benefícios. Então, nesse momento, quando a gente conseguiu convalidar os nossos benefícios, todo mundo ficou feliz, porque os estados não iam ter mais esse problema de dúvidas em relação a benefício A ou benefício B. A guerra entre os A estados, guerra entre né? os estados, Como as pessoas ela chamam. acaba ali. Mas naquele momento, quando a gente convalida isso, a gente tem já um fim, né? A gente tinha a 2021 o Compete, 2025 o Fundap e o Invest, e ou seja, voltando um pouquinho aqui, assim, atacadista seria final de 2021, comércio no final de 2025, e indústria 2032. Eu até preciso ter certeza se é 2021 ou 2022 o Compete, mas eu acho que é 2022, salvo engano. Mas vamos lá. Então, tinha essa separação entre essas três atividades. E aí vem uma lei em 2021, que é a 186, onde a gente consegue postergar. Então, a gente já pararia em 2025 o nosso principal negócio, que é o comércio, são as trades operando os benefícios que lá no Espírito Santo é forte, que é o Invest e o Compete.
e o Fundap. Então, ali a gente já parava. Só que, nesse momento, a gente tinha visão de trabalhar com o governo, porque o ICMS ainda ia existir. Mas, em 2021, o que a gente consegue? Um grande feito. Leva estes benefícios a mesmo nível de validade da indústria, para 2032. Nossa, outra grande conquista, né? Um trabalho que nós fizemos junto com a bancada federal, junto com o governo estadual. Foi muito importante a intervenção do nosso governador. Ele atuou junto nesse tema e a gente conseguiu fazer com que houvesse sucesso nessa lei. Acompanhamos até a votação, ela foi quase que unânime no Congresso, então a gente teve resultado positivo. Muito bem. Aí, logo vem o relatório da reforma tributária, a PEC 45. Que aí... E agora? E agora? Esse é o problema. Fizemos um trabalho fantástico com relação à sociedade, olhando para o espiral econômico. O que a gente precisa? A gente precisa que a economia continue, que a atividade econômica não saia de lá. Até porque o Estado do Espírito Santo recebeu muitos investimentos e muitas empresas por conta desse incentivo. Desse incentivo. Então, a gente ficou muito preocupado, reunimos, descemos na base, fizemos reuniões com várias entidades, inclusive de mão de obra, relacionamos com os sindicatos laborais, para que a gente pudesse sensibilizá-los a nos ajudar a manter esse espiral econômico. Tiramos alguma coisa? Tiramos. Não conseguimos o que nós gostaríamos. Uhum. Mas, pelo menos, conseguimos manter os benefícios até 2032. Uhum. E com uma escadinha muito... senão ele acabava logo ali em 2025 também, do jeito que é o relatório... Lenta e gradual. Isso. Aí, depois, nós conseguimos 10% a partir de 2029, que foi também um ganho significativo, porque em 2032 acabava. Ou seja, a expectativa até segunda ordem é que os incentivos fiscais acabem até 2032. Isso. Aí, hoje está assim. Mas temos esperança, porque agora vem a modulação, né? Vem as leis, porque o relatório ele é aprovado, e agora tem os projetos de lei que a gente vai ver para que a gente também não seja nem um pouquinho prejudicado. Aí a gente está tentando conseguir compor junto ao grupo de trabalho que vai discutir esse tema. A gente já fez um pedido ao deputado federal Bernardo Api para que a gente possa estar junto com esse grupo trabalhando, para que a gente possa talvez ganhar mais fôlego dentro do benefício até 2032. Mudar, não vai mudar, mas também não deixar nada também que venha prejudicar mais do que já está. Tá? Então, a gente quer ou deixa como está, ou até melhore alguma obrigação acessória, ou algo que também venha facilitar melhor um determinado tipo de NCM, não sei. A gente tem esperança de conseguir um trabalho conjunto ali para melhorar nossos resultados. Posto isso, o que nos mais preocupou com o relatório? É que depois de 2032, os benefícios de Estado ele não pode mais ser usado como era. Mas ficou na parte do texto em que a gente pode desenvolver junto com o Estado novas alternativas. É o que nós já estamos pensando, é o que a gente vai fazer, que inclusive o Sindiex, através do comitê tributário, que vai ser coordenado por esse comitê, nós vamos montar um grupo para pensar o Comex. Pensar como é que nós vamos fazer, pensar como é que nós vamos garantir os capixabinhas para depois de 2032. Contem conosco, inclusive, para esse grupo de trabalho. Ok, já está convidada, inclusive. E aí a ideia é aproveitar o que houve de investimento de plataformas logísticas que lá estão, que a gente pode dizer com orgulho, o Estado do Espírito Santo é pequeno, ele está estrategicamente muito bem localizado. Central. Central. A gente tem investimentos grandes de ferramentas modernas,
as melhores práticas de mercado, sistemas estão com inteligências muito voltada a fazer a satisfação do cliente final, do consumidor final. Nós temos um porto que acontece agora no início de 2025, prometido para o primeiro semestre, Que é o Porto de Metame que a gente está esperando, que né? é o Porto de Metame, que a gente acredita que vai fortalecer vamos falar, essa matriz econômica do Estado e vai fazer esse espiral transformar numa realidade que a gente não perceba que o benefício deixou de existir e a gente perdeu a atividade econômica. Obviamente, nós vamos trabalhar junto com todas as oportunidades com o governo para ver se a gente tem ali alguma ou outra oportunidade para poder incentivar, como a gente sempre incentivou. Nós somos um estado de incentivo, então a gente vai buscar. O capixaba, ele reinventa todo momento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reinventar mais uma vez o nosso Diferencial. negócio, nosso business lá, aí fazer a economia continuar nesse espiral forte que nós somos hoje. Legal. Até porque o Espírito Santo se tornou um grande hub logístico, né? O que a gente tem de centros de distribuição que são extremamente qualificados, além como você falou, né, do investimento na atividade portuária. Então, em resumo, a gente pode dar uma certa esperança para os importadores do Espírito Santo? Claro, com certeza. Ótimo. Com certeza mesmo. A gente tem muita esperança. E o Sindiex vai promover, vai fazer, vai trazer gente para dentro desse grupo de trabalho, que sejam notáveis, que sejam gente que tenha boas ideias, para colocar na mesa e a gente conseguir criar realmente um mecanismo que a gente não perceba que isso aconteceu. Que seja ele através de benefício do Estado, conjugado com alguma outra coisa dentro da legalidade, dentro do que o relatório da reforma tributária permitir, do que as leis permitirem, a gente fazer. Nós vamos reinventar. Você pode ter certeza disso. E ainda endossando a sua fala, hoje nós temos uma retroárea no Espírito Santo, além de retroárea alfandegada, que é uma das maiores do Brasil e da América, somado à retroárea alfandegada que a gente tem, que passa ou aproxima de 1.500.000 metros quadrados de área, que está ali para servir o comércio nacional, coisa que os outros estados não têm. Então, a gente pode dizer que nós vamos continuar sendo realmente uma alternativa para o Brasil para escoar a carga através do Espírito Santo. A gente, com um porto de águas profundas e tendo tudo isso, então nós não teremos dificuldade para mostrar para o Brasil e mostrar para as empresas que querem e vão continuar no comércio internacional, tendo oportunidade para realizar o seu negócio. Legal. Aproveitando que a gente está falando do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo ali é um grande hub também de recebimento de importação de aeronaves. Nós, inclusive, assim, eu diria que 90% das aeronaves que a gente importa, a gente nacionaliza no Espírito Santo. Nesse sentido, como que vocês poderiam, assim, justificar Vitória ter se tornado esse grande centro de recebimento de aeronaves? Porque hoje a gente vê que, assim, 90% das aeronaves que chegam no Brasil vão para Vitória, são nacionalizadas em Vitória. Então, Amanda, ótima pergunta. De novo, o ambiente de negócio entre a relação dos empresários ou das empresas que estão lá constituída, com a abertura que tem de aproximação dos órgãos que a NUI intervém, e a gente não pode deixar de dizer que nós temos um benefício que é muito favorável. Uhum. E pegando a soma dessas coisas que a gente tenha, um bom ambiente de negócio, infraestrutura, órgão interveniente, entendendo a matriz que hoje o Espírito Santo oferece, a gente conseguiu fazer que o Espírito Santo aparecesse a nível nacional como uma alternativa para a nacionalização. Então, hoje nós temos um comitê dentro do Sindiex exclusivo para debater assuntos relativos à importação de aeronave. Conseguimos trazer praticamente as trades que faz
esse tipo de importação, né, que trabalha com a aeronave para dentro da instituição e discutir todos os temas, para evitar que perca competitividade, que gere gargalo, que a gente tenha realmente a entrega prometida de acordo com o que cada trade coloca para o seu cliente. Intervimos de que maneira? Slot, velocidade de entrega de chave, que antes era um problema. Assim, E que impacta diretamente no impacta, custo do importador. impacta no custo, tempo de espera, uma série. E aí a gente, vendo tudo isso, e como você mesmo disse, é um hub, a gente já está preocupado porque a gente precisa deixar esse ambiente cada vez melhor. O que nós fizemos? Provocado também por uma trade associada. Por que a gente não consegue fazer migração e imigração dos nossos pilotos que trazem essas aeronaves para o Brasil no Espírito Santo? Uhum. Então, o que nós fizemos? Aqui uma oportunidade para os nossos associados, de primeira mão aqui, nessa manhã, a gente consegue, junto com a Receita Federal, com a Polícia Federal e com os órgãos que a ANUI intervêm, a fazer esse tipo de serviço em Vitória. Por exemplo, para aqueles que têm avião, que ancoram em Vitória e que quiser fazer uma viagem curta, a exemplo, ir até a Argentina, até o Uruguai, ele vai poder sair direto de Vitória e vai poder sair e não vai precisar passar por um aeroporto que também é internacional, porque o nosso é internacional, só não tinha esse serviço para poder sair do Brasil. Então, ele vai sair do Brasil, direto de Vitória, e vai voltar da onde ele foi, direto para Vitória, sem passar em qualquer outro local. Mesmo vai ser para as aeronaves que vêm de fora, de outros países. Aí até fizeram uma pergunta, né? Como que vai ser a situação de um avião que precisa, que não tem autonomia? Ele vai ter no slot dele, ele é obrigado a fazer o plano de voo dele A e B. E ele vai falar onde ele vai operar. E como Vitória é o destino final dele, existe autorização para ele chegar lá, ele vai poder até passar no aeroporto brasileiro, obviamente que ele não vai poder sair da pista, ele vai estar restrito a abastecer e continuar o voo dele. Então, nós vamos ter isso aí. Agora, como que está isso? Tivemos uma reunião foi sexta-feira passada, junto com mais uma diretora do Sindiex, a Ângela, e a gente teve com o gerente responsável pela operação lá de Vitória, da Zurich, para cobrar dele em que momento isso seria definitivamente implementado. Ele passou... São PS, 1º de março de 2024, né? Tomara. Não, eu digo que você fez a reunião. Isso, exatamente, 1º de março de 2024. E aí, o que acontece nesse momento agora? Falta só ajustes de processos operacionais para ele divulgar isso definitivamente, né? Eu até sugeriria você a convidá-lo, talvez, para fazer uma agenda com você e ele falar um pouco sobre o aeroporto, sobre tudo. Eles têm um planejamento muito bonito que eles nos mostrou e de prospectar operações, inclusive comercial internacional lá para dentro do aeroporto de Vitória. Excelente. Tá? Recentemente, a gente viu que vocês até emitiram uma nota de repúdio, né, contra um terminal no Espírito Santo, que justamente estava gerando muitos gargalos aos importadores do Estado. A gente, pessoalmente, também foi afetado por isso. E eu queria que você desse outros exemplos de atuação para que o nosso ouvinte entenda até onde vai a atuação do Sindiex. Então, como que de maneira prática e exemplificada vocês conseguem ajudar os importadores? Ok. Então, também boa pergunta, Amanda. A gente fez um trabalho, quer dizer, o Sindiex fez um trabalho junto com o responsável lá, que chama Gustavo, do TVV. Ele é o responsável pela operação hoje do TVV em Vitória. Chamamos ele para uma reunião, explicamos para ele, porque ele também é associado ao Sindiex, o TVV também é associado. Então, falando assim, olha o que você está trazendo de prejuízo para os seus clientes e para a entidade.
gostaríamos de fazer com você uma reunião com os associados para você falar como é que você vai resolver esse problema que está instalado. Aí nós fizemos um webinar com ele, ele foi muito franco, ele expôs toda a dificuldade, o que aconteceu, ele explicou nessa webinar o que aconteceu e falou, a partir de segunda-feira, porque nós fizemos também numa sexta essa webinar, a partir de segunda-feira nós vamos agir assim, assim, assim. Óbvio, ele está gargalado, ele está operando acima da capacidade, não surte efeito. Imediato. Eu fui de operações há muito tempo, eu sei o que é uma operação que quando dá gargalo, então a gente não tem milagre. E tem que tomar muito cuidado, porque a gente não... Primeiro, nós mexemos com um risco muito grande. Então, são cargas subdimensionadas, peso, equipamentos de alta complexidade. Congelados. Nossa, tem uma série de coisas que você precisa ter paciência para resolver. Está ali o problema. Então, aí quando passou uma semana, nós fizemos uma avaliação para ver se as ações que ele... Não foi legal, a ação não surtiu o efeito que nós esperávamos. Na semana seguinte, aí nós fizemos, realmente, aí nós fizemos um ofício para o TVV, informando protocolamos, registramos as reclamações dos nossos associados e pedimos a ele que ele nos respondesse por escrito. Quando ele fez a resposta por escrito, aí realmente começou a efetivar o que ele estava propondo para a solução. Aí começou a vir a resposta. Essa resposta ela já está acontecendo. Amanda, a gente ainda continua com o gargalo, mas ela já está acontecendo. Então, lá no começo você perguntou como é que o Sindiex ajuda. Numa dessas é a forma que o Sindiex ajuda, interagindo aonde está o problema das logísticas, um problema de anuência ou de interveniência, em relação com outros sindicatos, a exemplo de modais, né, tipo a Transcares, que é um sindicato parceiro do Sindiex, tem acordo de cooperação, e com todos os outros demais lá que envolve o Comex. Legal. Sidemar, eu gostaria de te agradecer por ter topado esse bate-papo com a gente. Agora é um espaço seu para tirar dúvidas, ou então expor dúvidas comuns que as pessoas perguntam ao Sindiex, ou fazer qualquer comentário que você queira. Agora a hora é sua. Ok. Obrigado, Amanda. Eu acho assim, as perguntas mais recorrentes no Sindiex hoje é o que nós vamos fazer depois de 2032 com o Comex. Como é que vai ser o comportamento do Comex a partir de 2032? Aí, eu, particularmente, sempre fui muito positivo, sempre gostei, eu milito na área de Comex, vamos falar assim, trabalho, né? Para não errar, 33 anos em várias frentes, da parte logística à parte legal. Então, conheço muito bem como é que é tudo isso, e a gente sabe a preocupação hoje dos associados São Paulo vai levar tudo, ou Rio de Janeiro, não. A gente, aqui não cabe, em São Paulo não cabe tudo. Então, se a gente fizer direitinho o dever de casa, que eu falei já aqui, nós temos infraestrutura, nós temos bons operadores lá dentro do Espírito Santo, com políticas de entrega modernas, governança muito bem elaborada, sistemas de alta ponta, de boas práticas de movimentação de carga, tudo. Então, a gente está muito bem posicionado. A gente tem que ter orgulho hoje do Estado, porque a gente está muito bem posicionado, com retroáreas muito boas. Armazéns de alta tecnologia, com bastante apelo ambiental, ou seja, nós somos muito bem posicionados. Então, eu acredito que o que precisa? Agora, associados, nós precisamos trabalhar em cima desse grupo de trabalho, onde a gente precisa... eu preciso que vocês mandem os questionamentos, pergunte mais, participem mais, para que a gente possa realmente chegar em 2032 com uma solução para o Comex. Convido você, Amanda, a fazer parte desse grupo, porque a gente precisa fazer o Comex para o futuro. É o que eu falei, nós precisamos manter a economia, a atividade econômica
para o futuro dos capixabinhas. Perfeito. Tá? Muito obrigada, Sidemar. Foi um prazer estar com você. Achei que você tocou em pontos muito importantes e tirou dúvidas relevantes, principalmente ao importador capixaba. E obrigada a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer dividir esse momento com você e qualquer dúvida, você pode sempre nos chamar em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.